Olá, minha gente, Luciane Sartori aqui de novo, e hoje eu vou conversar com uma pessoa muito bacana, que é o Roberto Vitti, professor de inglês. Acho que desde que ele nasceu ele é professor de inglês, não é? Ele é poliglota, esse menino é lindo. É uma amizade de quase 20 anos, né? A gente se conhece faz pouquíssimo tempo, mas ele é um nome de referência em língua inglesa, tanto é que nós trabalhamos juntos aí para concurso público. A gente trabalha juntos também em outras áreas, como técnica de estudo, não é? A gente também faz parte da mesma ONG, porque ele trabalha na ONG junto comigo, a ONG que a gente tem aí, que foi apresentada para vocês aí nos vídeos anteriores, não é? Que é o projeto Cartão de Embarque, e ele é um professor de idiomas que vai trabalhar com os adolescentes, especialmente para aqueles que querem conseguir o primeiro emprego. Então, é o seguinte, como ele tem pouca experiência nisso, aliás, gente, vou contar, ele tem um dicionário que ele escreveu. Eu não trouxe o dicionário, depois eu vou pegar o dicionário lá, tá? Ele tem. Depois você fala todos os livros que você tem, porque eu não sei todos de cor. Mas ele Não só vai tem dar um tempo. dicionário que ele que fez, que ele que criou, coisa linda, não é? E ele vai falar para a gente hoje sobre os mitos e sobre as verdades do aprendizado de inglês. E ó, quero falar uma coisa para vocês. Quem quiser entrar em contato com ele, depois eu vou pedir para ele passar o WhatsApp dele. Ele também, todo dia, passa uma lição de português para a gente, um curso de inglês gratuito pelo WhatsApp. Então, quem tiver interessado, aproveitar que está com mais tempo dentro de casa, vamos aprender inglês, certo? E especialmente com as dicas que ele vai dar hoje. Vai lá, Roberto. Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Professor Roberto Vitti, é uma satisfação ter sido convidado pela minha amiga Luciane. Como ela falou, a gente já tem uma amizade de 20 anos, mais ou menos. Na época, eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade, quando eu a conheci. Ela já tinha bem mais, mas a gente se conhece há bastante tempo. E a nossa ideia aqui, a nossa ideia do bate-papo de hoje é fazer as pessoas perceberem que existe muito mito e dizer quais são as verdades através do estudo do inglês, principalmente do estudo e do aprendizado, né? A Luciane tem uma vasta experiência em concurso público e uma das grandes virtudes que eu acho que existe no pessoal que estuda para concurso público é que o pessoal encara o estudo como uma necessidade para chegar a uma meta, para chegar a uma aprovação, né, Lu? Sim, é isso mesmo. A Tá? determinação é grande. E o que acontece? Quando os professores de cursinho dão aula, na verdade existe uma interação com os alunos, que é o quê? Eu vou fazer uma certa prova, tem uma banca, e o meu professor que está lá comigo, ele é meu aliado. Ele não está lá para... Ele não vai dar uma prova. Eu acho que muita coisa que acontece dentro de curso de inglês, dentro de curso normal de escola, nível médio, faculdade, é que o professor é o mesmo que vai fazer a prova. Então, acho que inconscientemente, principalmente para os adolescentes, eles acham, pô, esse cara está me dando aula, mas depois ele vai me ferrar na prova. E o professor de cursinho, ele é um aliado contra É, o inimigo comum. contra inimigo, isso. Inimigo comum, e inimigo mesmo, né? Que é assim que as pessoas encaram. Tá? Agora, por exemplo, com relação ao aprendizado de inglês. Eu comecei a dar aula de inglês, não me pergunte por quê, mas foi dia 28 de fevereiro de 1983. Gente, ele lembra. Eu não sei por quê, mas eu lembro. Eu não lembro quando eu comecei. Eu comecei aos 18 da aula. Mas aí já é no século passado, né, Lu? Eu tô também no século passado, na década de 60, mais ou Ai, menos. deixa ele ser feliz, né, gente? Eu estou aqui com os meus mentores aqui, os meus mentores, olha só. Tá? Então, veja o que acontece. A gente está vendo um monte de curso de inglês sendo oferecido na mídia, né? Nas redes sociais. Eu não tenho dúvida que esse povo que está fazendo as aulas para vocês, né, que estão oferecendo esses cursos, são bons. Só que eu queria chamar a atenção para uma coisa. Eu acho que o problema não é somente parte do método tradicional, Lu. Tá? Eu acho que o problema nunca... eu já vi gente aprender inglês com o método Zé Mané. Tradicional. É. Por quê? Porque, na verdade, o problema não está no método só, está em quem estuda. Ah, professor, mas o senhor vai agora falar mal de aluno? Não, não vou falar mal de aluno. Nós temos uma cultura, e a Luciane vai falar um pouco também disso, de as pessoas só estudarem para quê? Para passar na prova. Então, 2 horas antes, 3 horas antes, a pessoa estuda para passar na prova, aquela memória de curto prazo atende à necessidade de fazer o quê? De fazer a prova depois de 2 horas. Se o professor entra na sala e fala assim, olha, pessoal, eu não consegui rodar, na nossa época, rodar no mimeógrafo, lembra? Tá? A prova. Então, em vez de fazer hoje, nós vamos fazer quarta-feira. Era um Deus nos acuda, porque até quarta-feira você já tinha esquecido.
E quando você faz um aprendizado do idioma, a primeira aula, teoricamente, você não pode esquecer até o final da sua vida, porque você não sabe se você vai encontrar um cara e falar, My name is Robert, what's your name? Eu tenho uma observação para falar sobre isso. Diga. Eu acho isso que você está falando muito verdadeiro, muito. E essa cultura, a gente pode achar que não, mas tem toda a influência do Fordismo. Porque nós estudamos a escola e a mentalidade de aprendizagem continua ainda na era industrial. E nós já estamos na era digital há muito tempo. Então, esse modelo de aprendizagem, ele foi criado por conta dessa coisa fixa, de fazer repetidamente a mesma coisa. Quando nós, não é? Quando nós éramos crianças, porque apesar da brincadeira toda, a gente tem uma faixa etária muito próxima. Então, quando nós estudamos, né, quando nós fizemos o que hoje a gente chama de ensino fundamental, você se lembra, vinha, por exemplo, nas questões de interpretação de texto, era um absurdo, vinha uma pergunta, uma pergunta de interpretação aberta, dissertativa, não era de poxizinho, que nem o pessoal fala, não era de alternativa, não é? Então vinha aquela pergunta aberta. Você não lia o texto antes para entender o texto, depois responder as perguntas. A criança é muito esperta, então ela já entendia que aquilo era automatizado. Por isso eu falo do Fordismo, da questão industrial, de fazer repetidas vezes a mesma coisa e sempre o mesmo. Então, o que acontece? A criança é esperta, ela sacava que ela tinha que fazer assim. Primeira pergunta está no começo do texto. Respondia a primeira pergunta, ela ia para a segunda pergunta e avançava um pouco no texto. A terceira avançava um pouco mais, a quarta um pouco mais, porque era assim. Os livros didáticos eram assim, os professores eram assim, e a gente cresceu com essa mentalidade. Então, hoje o adulto, ele faz exatamente o que você está dizendo. Ele estuda para sair bem na prova, e é isso aí. Não é para aprender. Voltando para o inglês, porque senão a gente vai falar de técnicas, né? Eu adoro falar sobre isso. Mas o que acontece? As pessoas precisam entender uma coisa, tá? Primeiro que motivação é de dentro para fora e incentivo, né, é de fora para dentro. Então, um professor pode te incentivar. Agora, a motivação é sua. Então, qualquer pessoa que for fazer um curso de inglês, ela tem que querer aprender aquela bagaça lá, não tem jeito. Tá? Agora, uma coisa que as pessoas precisam tomar cuidado, e já que nós estamos falando sobre mitos e verdades, é o seguinte. Eu não sei quem inventou umas pataquadas aí, que não preciso de gramática. Porque eu preciso aprender inglês que nem criança. Eu preciso aprender inglês de forma rápida, fácil, divertida e natural. Senhores, pense de uma coisa. Eu dou aula de inglês faz no caso, na gravação deste vídeo, há 37 anos. Tá? Eu vou te contar duas coisas. Primeiro, eu tive um aluno uma vez, aqui em São Bernardo, ele falou assim, Roberto, é o seguinte, eu queria fazer inglês com você de novo, queria voltar às aulas, mas eu queria fazer conversação. Eu falei, tá bom, Zé, mas eu queria te dar, não quero gramática. Mas tem que ter gramática, tem que ter um pouquinho, ele era engenheiro, inclusive. Eu tenho que ter um pouco de gramática, não quero gramática. Eu falei, tá bom, Zé, tá bom, vamos lá. Numa determinada aula, ele virou para mim e falou assim, não, because my wife like. Eu virei para ele e falei assim, my wife like? No, my wife likes, com S. Não, Roberto, mas não é plural. Eu falei, não, mas não é plural, é my wife likes. Mas por quê? Eu falei assim, eu não vou te falar. Mas como é que eu não vou te falar? Você falou que não quer gramática? Não fez gramática, mas isso que é gramática? Então veja o que acontece. Eu falei, o animal, falei para ele assim, porque ele já tem intimidade com ele. Quer dizer, o adulto, tem duas coisas que acontecem. Primeiro que ele não sabia o que era gramática. Ele não queria o que ele não sabia o que era. Segundo, quando você vai fazer um curso de conversação, você está fazendo o aluno se expor na hora de falar, certo, Lu? Certo. É uma Qual que é um dos maiores medos do ser humano? Falar se expor, né? Falar. Expor. Então, o que acontece? A pessoa quer fazer um curso de conversação, mas não quer falar, porque tem vergonha. E quando fala, não quer gramática, mas quer saber o porquê. Então, para que corrigir, né? Pois é, então. Então, não, fala do jeito, né? Então, o que acontece? Eu não sei quem inventou essa bobagem de não precisar de gramática. Precisa sim. Precisa ser expert em gramática, Lu? Não, não precisa. Não. Mas um pouquinho ajuda. É o mínimo de identificação dos elementos, né? Eu identifico, isso é plural, isso é terceira pessoa, já faz uma diferença. Só que não pode falar esses palavrões técnicos, né? Fica muito difícil, né, a pessoa... Não, é um porre mesmo. Mas, por exemplo, existe uma lenda, Lu. Eu não sei se eu olho para cá ou para cá, depois eu não sei que lado que eu estou te vendo. O Nelson põe depois aqui, né? Existe uma lenda que diz que inglês é de trás para frente. Inglês é tudo... Não, não é.
Existem 4, não vou explicar aqui, mas existem 4 exceções que o inglês ele traz para frente quando você compara com o português. Tá. Ah, professor, mas os professores sempre dizem que você não deve comparar com o português, não é isso? É, Sim. concordo. Só que eu também acho que em vez de você ter um carro popular, eu acho que você devia ter uma BMW. Também não dá certo, né? Haja dinheiro. Então comece a falar o inglês nível carro popular. Um carro popular te leva de um ponto até, ele te leva de Porto Alegre a Macapá. Talvez não o mesmo conforto de uma van. Comece primeiro a falar inglês simples. Comece a primeiro se comunicar de forma simples. Depois você começa a querer galgar, ser fluente que nem um americano. Eu não quero aqui estragar o sonho de todo mundo, mas você só vai ser fluente que nem um americano depois de um certo tempo. Vai aos poucos. Numa outra live a gente faz isso, tá, Lu? Porque o nosso processo de aprendizado é por escadinhas. Então, veja, essa pataquada de falar que você não precisa de gramática, esquece. Você vai querer saber um pouco de gramática, mesmo não sabendo o que você quer, que aquilo é gramática. Você quer saber o porquê da coisa. Então, mais ou menos isso. Ah, mas eu vou ficar amarrado com isso? Infelizmente, se você for adulto, É como você vai. falou, é um porre, mas é um porre necessário, né? Porque você identifica elementos, é uma diferença, é uma coisa básica. Eu não vou dizer que é um porre, é necessário, mas não chega a ser um porre, porque eu acho que é um porre. Você falou, é um porre falar isso, mas Eu falei. acaba sendo necessário, não tem jeito. Não, mas, por exemplo, assim, se eu falei que era um porre, então eu me desdigo agora. Pelo seguinte, porre é uma coisa. Quando os professores falam assim, olha, pode ver que muita gente tem essa ideia, não dá para comparar inglês com português, você já começa a partir do pressuposto que tudo que está lá é diferente. Não. Inglês é sujeito, verbo e complemento. Sujeito, verbo e resto da frase. Uma outra coisa, um outro mito também. Palavras parecidas com o inglês são falsos cognatos. O que são falsos cognatos? São palavras que parecem, mas não são. Tá? Às vezes eu sempre falo, você está andando na rua, à noite, aí você vê aquele mulherão, toda gata, toda gostosona, cuidado. Be careful. Aquilo lá pode parecer, mas não é. Né? Ou seja, existe um estudo, uma vez eu li numa revista, que 20 mil palavras em inglês, elas são de origem latina. Ou seja, elas são parecidas com o português. Então, se você pegar a palavra communication, comunicação, honest, honesto, é parecido com o português. Dessas 20 mil palavras que eu vi nessa reportagem, uma vez eu fiz uma triagem para saber quantas palavras parecem, mas não são. Tipo actually, que não quer dizer atualmente, quer dizer na verdade. Eventually, que não quer dizer eventualmente, quer dizer finalmente. Eu acho que eu descobri, no máximo, umas 200 palavras que você, na sua vida, vai se deparar que parecem, mas não são. Então, veja, de 20 mil palavras, 200, Lu, parece, mas não é. Agora vamos sair do inglês e português e vamos para a matemática. Quanto que é 220 mil? 1%. Então, de 20 mil palavras, 19.800 palavras que você tem parecidas com o português, elas são o que parecem. Tá. E dessas 200 palavras que eu te falei, você não vai ter mais de 60, 70 palavras na sua vida inteira que você vai se deparar aqui na sua conversação. Então, eu posso falar tranquilamente que quando você for falar inglês, quando você for estudar inglês, as palavras que parecem português, você tem 99,5% de chance de ser o que De parece. ser o que parece. É. Agora, o que o Então, pessoal faz? Eles esse é o segundo invertem. mito, né? O primeiro mito é que você precisa de um pouco de gramática. O segundo mito é esse aí. A gente tem estrutura Então, parecida e muitas palavras são iguais. pois é. Então, se você fala assim, não precisa de gramática, você vai querer saber um pouco de gramática. Você quer saber o porquê das coisas. Geralmente, um adulto, né, Lu? Ele não quer repetir por repetir, ele quer saber o porquê. Nem que seja um pouquinho só. O adulto Agora, ele não quer ser um precisa. papagaio. Então, tem que saber um pouquinho de gramática, sim, senhor. Até para o seu cérebro não sei se, agora existe a palavra ambientalizar, ou ambientar. Sei lá, o cérebro fica Ambientar seria certo. Ambientalizar também. Isso. Nós estávamos conversando sobre 3 tipos de memória, né, Lu? Memória auditiva, memória sinestésica e memória visual. Visual. Então, a maioria das pessoas, Lu, elas começam a estudar inglês só lendo baixinho. Só visual. A língua, ela é um músculo. Você tem que praticar falar os sons. Sim. O pessoal não fala em voz alta, o pessoal não repete, tá, sabe? Hoje eu fiz por causa da pandemia, meu vizinho aqui, inclusive em vez da pandemia eu perder aluno, eu ganhei.
O pessoal aqui, o presidente do meu condomínio aqui falou assim, você não quer dar aula para meus filhos? E as duas meninas dele falam inglês muito bem e o moleque não. Eu mandei o material para ele, falei, olha, isso daqui tá... Ele falou assim, mas tá fácil isso. Eu falei, eu sei que tá fácil. Mas eu quero, na nossa aula demonstrativa, eu quero que você fale isso em voz alta, porque você pode entender, mas eu não sei se tua pronúncia tá boa. Né? Então, eu acho que pense o seguinte, você tem que ter um pouco de gramática. O aprendizado de inglês de adultos não é a mesma coisa de aprendizado de inglês de criança. Sim, não é. Completamente diferente. Eu falo até por português, que eu tenho plena consciência disso. Não é? Agora, por exemplo, provavelmente português é mais difícil que inglês. Né? Agora, por exemplo, quando você vai fazer o inglês, você vai comparar com o português. Isso é natural do seu cérebro. Sim. Depois até, eu acho que, será que dá para deixar alguma coisa aqui no canal para o pessoal baixar algum PDF? Não sou eu que coloco, mas eu posso É, é, perguntar. Mas se não, você pode dar o seu WhatsApp ou então uma tá, referência tá. sua Mas e de a qualquer pessoa... maneira, eu vou deixar aqui embaixo, se der para a gente deixar aqui, eu vou deixar alguns capítulos do meu e-book sobre essas questões. Então, criança e adulto aprende de outra forma. Eu acho até que a gente podia fazer isso um outro programa depois, um outro Sim, é bate-papo. Tá? legal, é legal. Tá? Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção, Lu, eu não sei quanto tempo nós temos ainda, Pode é falar o que eu te fato... aviso. Hã? Pode Já falar que deu eu te quantos minutos? aviso. Porque a gente Ah, tem uns tá. 10 minutos ainda. Tá. Lembre-se de uma coisa, nós moramos no Brasil, um país tropical, abençoado por Deus, só que, se você pegar um mexicano, né? La cucaracha, né? Esses caras têm uma desenvoltura em inglês melhor que o brasileiro, geralmente. Não tem, talvez, uma melhor pronúncia, mas ele tem uma melhor desenvoltura. Por quê? Os caras estão grudados dos Estados Unidos. Eles são tudo da América do Norte, estão do lado lá. Tá? Antes de ter internet, era só virar antena, você pegava todos os canais de televisão americanos. É uma Então, influência. geograficamente falando, o México, ele é abençoado por Deus porque está do lado dos Estados Unidos. Tá certo que o Trump não gosta muito, mas tá lá, entendeu? O Trump quer fazer o muro, né? Na Europa, a Europa inteira, Lu, ela cabe dentro do Brasil. A Europa inteira cabe dentro do Brasil. Sim. Agora, vamos lá. Eu fiz uma palestra uma vez e eu mostrei um slide onde, vamos supor que houvesse um trem de Lisboa até Moscou, tá? Lisboa está aqui, Moscou está aqui. Quando você faz uma linha reta, você passa por Portugal, depois você cruza a Espanha, depois você cruza a França, depois você cruza a Alemanha, Polônia, e para chegar em Moscou, você cruza 3 países da antiga União Soviética. Então, só nesse trajeto você tem português, espanhol, francês, alemão, polonês e russo. Aí você vai para o sul da Europa, você tem italiano, grego, romeno e turco. Você já tem 10 idiomas, Lu, no mesmo tamanho de território que o Brasil. Sim. A Europa cabe dentro do Brasil. Aí você sobe, aí Deve você ser tem uma inglês. loucura, né? Mas aí a pessoa se acostuma com isso. Lógico. Aí você tem o quê? Aí você tem inglês, aí você tem holandês, onde meu sobrinho mora na Holanda, depois você tem finlandês, sueco, talvez seja tudo parecido, mas você tem, eu não vou lembrar agora, você tem mais de 20, 25 idiomas. Não estou calculando aqui os sotaques. Então, no mesmo tamanho territorial, a Europa tem 20 e poucos, pelo menos 20 e poucos idiomas. Ou seja, os caras estão acostumados a andar 3 horas de carro, 3 horas de trem e trocar de idioma. Lógico que o Sim. inglês é o segundo idioma. Chegando no Tem que ter Brasil, pelo menos algum que faça a lógico, mediação aí, né? né? Porque senão... Aí você vem para o Brasil, aí você olha o Brasil assim de cima. Se você olhar o Brasil de frente para vocês, olha só, desse lado aqui, ó, tem a Cordilheira dos Andes. Então você tem aqui um obstáculo natural, onde tem Cordilheira dos Andes, aqui em cima você tem a Amazônia, aqui embaixo você tem o Pantanal. Então, para você tentar falar espanhol, você tem que passar por Jacaré, Lobo-Guará, né? Passar pela Jiboia, subir a montanha. Aqui a gente se esforça para entender o português mesmo. Sabe por quê? Porque cada região fala de um jeito diferente, o mesmo idioma. Então você fica muito centrado no português. Você entender o carioca, entender o baiano, entender o sergipano. Tem coisa que você não entende que a pessoa está falando, e é verdade isso. Não entendo. É muito louco. E não é dialeto, é português mesmo, porque a gente não tem dialeto no país. Né? Mas essa questão da influência cultural que você fala aí, eu acho extremamente importante, porque muita gente olha para mim hoje e fala assim, mas a pessoa não sabe inglês? Onde já se viu? Como se fosse a coisa mais comum do mundo, mas para o brasileiro não é. Você tem razão.
Hoje, Só para para os jovens, isso já é mais, eu acho que para os mais jovens isso já é mais comum. Mas mais dizendo comum. assim, da nossa média assim, de idade, você vê que a gente não tinha essa cultura, Não, não tinha. não. Não tinha. Não tinha, não tinha. Com questão essa questão geográfica, lembre-se de uma coisa, de um lado é a Cordilheira dos Andes e do outro lado é o mar. É o que a gente tem. Nós não temos miscigenação, não temos contato com outras Não tem culturas. Só lá mistura, no sul né? do Brasil, que o pessoal ainda fala um pouco de portunhol. Então, o Brasil não é um país que foi abençoado por Deus para se aprender idiomas. Sim, e eu vou te fazer um questionamento. Você estava falando a respeito da visão, né, da sinestesia, da audição, e é comprovado que hoje em dia muitos de nós perdemos a capacidade de ouvir de fato. O Mas quê? não é por, Hã? O quê? e não é porque nós ficamos assim fisicamente surdos, não é por isso, não é por isso. Porque existe uma surdez para alguns por conta da idade, mas não é disso que eu estou falando. O que se tem hoje é a perda do exercício da audição. Então, as pessoas não se concentram mais naquilo que as outras falam. Existe uma dificuldade muito grande. É por isso que, você vê, tem uma piadinha que rola aí na internet, que a pessoa coloca um anúncio de venda de bolo, ela fala, vou vender bolo de, não vou lembrar de cor agora, mas vamos supor, chocolate, laranja e limão, não é? Às 5 horas, na porta do colégio X, R$ 10 cada bolo. Aí as perguntas que vem abaixo, quanto custa o bolo? Quais os Que horas sabores você que vai vai vender? vender? Onde que vai ser? Quer dizer, o cara deu todas as informações e a pessoa entra lá e pergunta. E aí você fala assim, mas a pessoa tem problema para ler? Não, ela sabe ler, ela sabe interpretar, ela sabe, ela tem todas as condições normais. Então, o que está acontecendo com essa pessoa? É a surdez. E a Agora, surdez você sabe por aí, que talvez isso aconteça? ah, diga. Eu acho que é por causa das redes sociais. Porque todo Então, mundo agora tem voz. dizem que cientificamente é por causa da própria tecnologia. E eu acho que isso envolve a rede social, porque você fica ali digitando e a pessoa entende como ela quer, e isso é uma complicação. Fora que, por natureza, não é, naturalmente, a gente já recebe a informação com o nosso filtro. Com o filtro nosso. Se eu Verdade. falar assim, eu estava na minha casa ontem à noite, você vai pensar numa casa, o outro vai pensar num apartamento, o outro vai pensar num sobrado, o outro vai pensar numa casa térrea. Isso vai se diversificando a depender da experiência que ele tem de vida ou do que ele acha que é a concepção de uma casa. Certo? Que concepção de casa que você tem? E Então, um vai percebe que a imaginar gente já faz você. filtro? Agora, imagina para uma língua estrangeira como isso fica. Pois é. Era Então, essa a minha veja, pergunta. Será que isso também não afeta? afeta, afeta. Eu acho que o que mais afeta é o fato de você escutar sempre. Olha, você vai, por exemplo, tem muita gente vendendo curso, ô Lu, que você vai aprender inglês através de série de televisão, que você vai aprender inglês através de música. Lógico que você aprende, só que o problema é o seguinte, a inteligência, a memória auditiva das pessoas é a menor, geralmente, inclusive eu não combinei nada, mas o que você falou agora, as pessoas não estão escutando, então, aquele troço de você falar assim, close your books and listen to the tape. Não tem nem mais tape hoje em dia, né? Close your book and listen to alguma coisa, tá? Você fecha É, seu livro e the escute alguma audio. coisa. É. Meu, toda vez que as pessoas têm esse negócio de fecha o livro e tenta escutar o que está acontecendo, isso é um pavor para o ser humano. O ser humano não é de escutar. Quem escuta é morcego. Exatamente. A gente nasce quando nós somos bebês, nós somos capazes de reconhecer mais de 60 sons ao mesmo tempo. Então você vê que o bebê, ele tem consciência de tudo que acontece em volta. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai perdendo essa capacidade. Isso já é natural. E com a tecnologia, o que a ciência hoje viu? Que a redução da capacidade auditiva aumentou ainda mais. Por quê? Porque você tem as outras coisas que chamam atenção. Então, o que está sendo muito incentivado? A parte visual. Eu acredito até, aí é uma versão minha, eu acredito até que o Instagram tenha crescido tanto, por quê? Porque o lance dele é o visual. Então, ele chama a atenção. Você pode ver, se você colocar posts no Instagram voltados para aquilo que está escrito ali, a pessoa curte. Se é uma coisa, uma mensagem rápida e a mensagem está ali no post, ela curte muito. Ela nem lê direito o que você escreveu embaixo. Ainda que haja necessidade de você escrever, ela vai pelo que está na imagem, lá no post. Você Deixa eu entendeu? te fazer uma Agora, pergunta. você começa, põe um postzinho e escreve um monte. Pouquíssimas pessoas vão ler. Ou se aquilo que você escreveu é longo, não tem tanta curtida. Porque as pessoas Vídeo não têm, também não. não têm Vídeo longo também não. paciência. Paciência. Então,
é a questão da audição, que já fica assim precária, porque o visual está sendo muito incentivado. Você perde algumas percepções aí. E a audição é como você falou, como a língua são músculos, você tem que treinar, né? Não, você tem que treinar. Agora, me responde uma coisa. Quando você fala que o pessoal está perdendo a audição, a impressão que eu tenho não é que eles estão perdendo a acuidade, a capacidade de ouvir. É a vontade de ouvir. É o treino, não quer ouvir do mesmo jeito que não lê a informação que está lá na vinda do bolo. O cara, o que a pessoa viu? O bolo, ela leu? Não, mas ela pergunta. Você quer ver, por exemplo, uma coisa interessante? Eu estava dando aula semana passada e o pessoal tem um nível intermediário baixo, se viram bem em inglês. Aí eu pedi para eles lerem um texto, fui eu que fiz isso há uns 20 anos atrás, eu falei assim, bacana, era um monte de velho reclamando da fila do banco. Estava reclamando, sei lá, aí um conta que é viúvo. Aí eu estava meio virado na giraia naquele dia, aí eu fiz lá, o cara reclamou que ele era viúvo, porque a mulher dele, eles estavam voltando uma festa, um bêbado dirigindo o carro bateu. Aquilo para dar também uma mensagem. E aí tinha lá algumas estruturas que eu estava apresentando. Esses dois alunos, pelo WhatsApp, a gente dá aula só por WhatsApp, assim, pelo vídeo e tal, eles leram aquele texto, acho que umas 7, 8 vezes. Beleza? Beleza. Entendemos? Entendemos. Aí, eu virei para ele e falei assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar algumas frases em português para vocês me jogar para o inglês, beleza? Beleza. Que não é tradução, é o contrário, é versão. Eu vou dar em português para você me trazer para o inglês. Eu peguei um trecho do texto igualzinho. Ninguém acertou. Porque todo mundo leu, isso daqui é um toque agora pelo seguinte, nada a ver com acuidade auditiva e tal. Quando você está estudando inglês, existe a parte passiva, onde você leu, você entendeu. Fico contente. Agora, você tem que, depois de um certo tempo, perceber se você sabe usar aquilo de forma ativa. Todas as escolas de inglês, elas fazem um negócio chamado de placement test, que é um teste de nivelamento, de avaliação para saber em que ponto você está. Se você entrar no meu site, depois vão colocar aí www.inhouseidiomas.com, vai ter lá um teste seu inglês, onde vai ter uma parte, determinado ponto lá, onde eu peço para você traduzir do português para o inglês. Porque a hora que você faz um teste somente com coisas escritas em inglês, e o cidadão entende, ótimo, eu tô percebendo o quanto que ele sabe ler, entender. Agora, quanto que ele sabe converter as ideias dele para o idioma que ele está aprendendo? Isso o pessoal não sabe fazer. Então, quando você está estudando inglês, a primeira coisa que você tem que fazer, entendi. A segunda, preocupe-se e tente já fazer com que aquilo que você está aprendendo de forma passiva, que você está entendendo, você seja capaz de falar isso depois. Eu não vejo as pessoas fazendo exercício, lendo texto em voz alta. A gente estava falando do Cid Moreira, lá do Sérgio Chapelain, eles leem, o William Bonner, essa galera toda, eles leem as notícias antes. Com certeza eles fazem algum tipo de Treino. Né? Pega uma caneta, boa noite. Coronavírus, Bolsonaro, coronavírus, Bolsonaro, coronavírus, que é o Bolsonaro com coronavírus. Ou seja, eles fazem um exercício. E as pessoas, quando estudam inglês, elas não fazem isso. Eu estudo 2 horas por dia. Aí você pergunta para o cidadão, como é que você estuda? Aí você vê que ele fica lendo, não fala em voz alta, não repete. Para eu pegar fluência quando eu era moleque, eu lia, Lu, meia hora por dia o texto em voz alta. Então eu pegava o texto que eu já tinha estudado antes e lia em voz alta. Você já tentou ler um texto? Então, esse daí não é um mito, né? Essa é uma verdade. Você aprende falando. Verdade, isso é verdade. Então vamos fazer um mito e verdade aqui rápido, porque deve estar acabando o tempo. Porque já está fechando o nosso tempo. Tá. Mito, não precisa de gramática. Precisa sim. Mas eu tenho um amigo meu que aprendeu sem gramática. O seu amigo aprendeu, vê se você consegue. Se você consegue sem gramática, não aprende. Então não precisa de gramática. Mas não pergunta quando você erra, deixa o professor te cuidar. Segundo, eu preciso estudar todo dia? Mito ou verdade? Verdade. Você tem que estudar todo dia. Tem que estudar um pouco todo dia. Existe um estudo aí que diz que você tem que estudar de 800 a 1.000 horas para você ter um inglês mais ou menos. Não é ter aula. Outra coisa, em aula não se aprende, em aula se entende a matéria. Perfeito. E aí você vai ter que estudar em casa. Segundo, então mito da gramática, mito, né? Eu vou aprender inglês dormindo. Lembra que tinha um negócio de inglês dormindo? Sim. Balela, esquece daí, isso é mito. Esse é mito. Segundo, eu vou aprender inglês através de série, por exemplo.
Você sempre vai aprender alguma coisa através de série. Você sempre vai aprender alguma coisa através de música. O problema é que você não está. Você não está Você não está fazendo o quê? treinando. Então, esse é um mito. Você não está articulando a língua. Uma coisa que Você você pode aprende, mas fazer. não 100%, tá? Então é mito. Não, não, é mito. Você pode aprender, meio mito. Pode, mas não é suficiente, só isso. Meio. Ajuda, O mas que não que acontece? resolve, né? Não é aquela história Todo ajuda, mas mundo, não resolve? todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Né? É isso aí. Então, o que acontece? O Clóvis de Barros Filho, depois vocês entram no YouTube e colocam lá motivação para estudar. Clóvis de Barros Filho, motivação para estudar. Tem 9 minutos o vídeo. Vê o que aquele cara fala. Ele fala uma coisa interessante. Ele fala que quando você está aprendendo alguma coisa, você tem um desconforto no estômago. E se você não tiver um desconforto, é porque você não está tendo nenhum tipo de não está acrescentando nada. Você já entende aquilo lá. Pode ver, quando você lê alguma coisa que você domina, você não tem nenhum tipo de desconforto. Agora, Não, quando você lê uma coisa que você não entendeu, Lu? é a zona de conforto. É o que a gente chama de zona de conforto. Quando você está na zona de Pois é. conforto, você está tranquilo, né? É. Então, o que acontece? Quando você escuta a galera falar assim, você vai aprender inglês falado na rua e não sei o que lá, e só com série, só com música, ver série e escutar música é uma parte passiva, você não está fazendo nada por enquanto, você está só escutando o Falta cara outra falar. parte. Eu falo para os caras assim, eu dou minha aula de inglês e dou quase tudo em português, porque eu faço o cara falar inglês. Ah, mas e o listening? Podemos fazer, só que o listening, eu acho que ele pode fazer o quê? Ele pode pegar os meus áudios, escutar sozinho em casa e não precisa pagar aula particular para isso, ele pode escutar lá, tá lá. Agora ele precisa ter alguém que corrija a pronúncia dele e faça uma orientação. Eu não gosto de ser chamado de professor, tá? Eu quero mudar agora, né? Porque o que acontece? Professor é professor. E não é que eu estou fazendo isso. É assim que a galera, é o professor. As Pensa que pessoas. É, a troca de valores, né? Como se o é, professor fosse pensa que uma a gente coisa é negativa, é consequência, extremamente. como diz um outro rapaz lá. Eu sempre pensei, eu quero ser um coach, um personal English. Ou seja, a ideia é essa, é fazer, te orientar de como estudar, porque eu posso te ensinar, mas isso não quer dizer que você vai aprender. O aprendizado é da pessoa. Agora você tem que saber, você tem que ter primeiro, você tem que querer, você tem que acreditar, e para acreditar, eu acho que aí o professor ajuda muito, né? E um material dado para ele. Então, você falou assim, antigamente tinha aqueles métodos tradicionais, eu já vi gente aprender com método tradicional. A diferença daquela, quando você fala assim, mas o cara era japonês. A diferença de japonês para brasileiro é disciplina, meu querido. O tamanho do cérebro é o mesmo. E O a tamanho do forma de cérebro. pensar, de comportamento do cérebro é exatamente igual. Pois é. Então, o que acontece? É disciplina. É você fazer. Só que o que a propaganda faz, Lu? Você não precisa estudar inglês direito, não precisa de gramática, não precisa disso. Falta só falar que não precisa pagar, que é o que a galera quer. Você tem que fazer um pouco de exercício. Uma sugestão que eu faço para a gente finalizar, se estiver já estourando. Já foi descoberto que os últimos 20 minutos de vigília do cérebro, você foi dormir, voltou da balada, ou então ficou em casa, os últimos 20 minutos que você, antes de dormir, o cérebro guarda muita coisa. Tanto é que se você assistir a um filme de guerra, assistir a um filme violento, você vai ter um sono agitado. Um filme de terror, brigou com a mulher, brigou com o marido, vai ter. Então, o que acontece? Tenta ler alguma coisa, durante 5, 6, 7 minutos, não mais do que isso, de alguma lição de inglês que você já fez, não coisa nova, não coisa nova. Pega isso e lê, tem um texto lá que você teve lá. Eu falo isso para o pessoal que faz aula de concurso público comigo. Pega um texto que você já estudou, e durante 3 dias e 3 noites, você, durante 6, 7 minutos, você lê aquele texto antes de dormir. Mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja com sono. Não tem Porque o importância. cérebro vai lembrar de alguma coisa. De manhã, quando você acordar, antes de sair da cama, você dá uma lida de novo. Agora, o curioso é que a primeira coisa que você vai lembrar quando você abrir o olho vai ser o texto lá. Porque a primeira coisa que você lembra é a última coisa que você pensou. A última coisa que você pensou. Uhum. Não é? Então, o que acontece? Pega um texto, ou pega a lição que você teve naquele dia, e na segunda-feira à noite, você lê durante 7 minutos. Não estou pedindo para você estudar coisa nova, porque aí você vai ficar com raiva do inglês. Você vai ter que revisar aquilo. E aí depois de manhã a mesma coisa, se for um texto, por exemplo. Aí depois na terça-feira à noite também, na quarta de manhã, quarta à noite e quinta de manhã. Você fez 3 vezes à noite, 3 vezes de manhã. É impossível que você não aprenda alguma coisa, né? Eu que sou Você sempre loiro, tem alguma coisa. É isso aí. eu que sou loiro e corintiano, aprendi. Então você também consegue. Vamos lá, então vamos ver se a gente aprendeu a Vamos lá. lição, né? Quais são as verdades? É preciso dar todo dia? Sim. É. É bom Sim. repetir? Sim.
Estudar de uma única forma, por séries ou músicas apenas, resolve? Não. Pode ajudar, mas não Ajuda, vai solucionar. Aí virou mas vai mito. solucionar. Né? Outro mito é que a gente não precisa de gramática para estudar inglês, porque a gente precisa de gramática, ou qualquer língua, né? A língua estrangeira, ela vai necessitar. Eu acabei de O assistir. outro mito que o Roberto levantou qual é aquele de você só ler. Você também precisa falar, você precisa treinar a língua mesmo. Não é isso, Roberto? Já faz tempo que. Mas, ó, se você eu acabei de assistir agora, por 2 vezes, agora na quarentena, a temporada de La Casa de Papel. Tem uma parte que mostra o professor falando com Oslo. Ele fala assim, na verdade é uma cena onde o que ele está falando atrás lá com o Oslo é só background. Aquilo na verdade estava Tóquio antes, né? E lá com o Denver não, com o Rio. E aí você só escuta ele falar assim, olha, quando você estuda um idioma, você tem que aprender semântica e o jeitão da língua. Para quem é professor de idioma, aquilo soa que nem uma bênção, entendeu? Um bálsamo. Você tem que saber o jeitão que funciona. Outro dia me ensinaram como é que fala em japonês. Você entendeu? Aí eu falava no cursinho, wakari mashita? E aí a pessoa que me ensinou falou assim, esse K no final de japonês é pergunta. Então eu não sei o que o cara está falando, mas se ele terminar a frase ele com perguntou? Isso você já sabe. O problema é se ele te faz uma pergunta, você não sabe, você fala assim, não. Você sabe que vai responder. Então essas bobeirinhas, eu chamo de bobeirinhas, esses detalhezinhos. Em português não tem jeito, né? O que muda é só a entonação, porque é só na grafia que vai lá o cabinho de guarda-chuva. Pois é, pois é. A gente vai encerrar, mas qualquer dia o Roberto volta e a gente continua um pouco mais. Roberto, dá o seu WhatsApp, porque se a gente não consegue colocar o material, a pessoa pode entrar em contato com você. O meu WhatsApp é 011, marca aí 011 96448, repetindo, 96448. Agora é fácil, 6999. 96448-6999. Só que eu envio um curso gratuito de 60 aulas pelo WhatsApp, só que eu vou começar a fazer isso pelo Telegram. Ok, você passa o Telegram para a pessoa. Isso, manda para mim pelo WhatsApp, só fala assim, professor, eu quero, ponto. Se quiser falar obrigado, tudo bem, por favor, tudo bem. Manda assim, eu quero o curso, ponto. Fala o site de novo. www.inhouse, dentro da casa, né? inhouseidiomas.com. E está para sair o meu outro, que é Inglês com Vite, que é o meu nome, com Vite, que inclusive é o meu canal do YouTube. O convite dele que ele está falando é com mesmo, e Vite é W-I-T-T-E, certo? Mas a gente vai pedir para o seu editor colocar aqui um gerador de caractere, eu passo para ele tudo o que ele precisa fazer, tá bom? Tá bom. E é isso aí, minha gente. Um abraço, até a próxima semana. Tchau, tchau.